Retornamos com o programa Café com Direito. Nesse bloco, com um bate-papo jurídico. E hoje, algo diferente. Estou aqui na companhia de dois entrevistados, duas pessoas ilustres. De um lado, está o auditor da Receita Municipal de João Pessoa, Valdemar Albuquerque Aranha Neto. Ele que está exercendo atualmente o cargo de presidente do Conselho de Recursos Fiscais da Secretaria da Receita, que também é professor da pós-graduação do Ensino e Faculdades em João Pessoa. E o currículo dele é tão extenso quanto do nosso outro convidado, Dr. Glênio Dantas, que é contador, né, e perito. Se a gente for aqui falar só dos currículos dos nossos convidados, o bate-papo vai prolongar. Sejam ambos bem-vindos ao programa Café com Direito. E o nosso tema será a nota fiscal eletrônica. É uma novidade, vocês estão vendo que tudo está encaminhando para esse processo eletrônico, no judiciário e também na questão fiscal. E vamos começar com uma pergunta que eu acho que é interessante. O que muda na vida do contribuinte ou então para a própria prefeitura essa nota fiscal eletrônica? Muda bastante, sim. Primeiramente, a gente tem uma alteração na forma de emissão desse documento. É uma mudança cultural. Antes, o contribuinte usava um instrumento de papel, uma nota fiscal de papel, para fazer a emissão desse documento. Hoje em dia, com a implantação da nota fiscal de serviço eletrônica, ele usa o sistema de informática para fazer essa emissão. Então, isso modifica a forma do dia a dia de trabalho do contribuinte, na rotina, no estabelecimento dele, como também modifica a forma como nós, da prefeitura, passamos a visualizar o que o contribuinte faz e passamos a trabalhar e monitorar o que o contribuinte está fazendo. E agora uma visão do quem está do outro lado, né, do computador, que é o contador. Quais são os benefícios, quais são as dificuldades que está tendo esse que é o início, eu diria que é o início, né, da implantação dessa nota fiscal eletrônica, doutor Glênio? Eu acho muito importante na parte da modernidade, porque facilita bastante a emissão de nota fiscal, é uma coisa bastante rápida para o contribuinte, entendeu? Agora, é lógico que todo início precisa de aprimorações, como eu já tinha até falado com outros fiscais, o grande problema que o contribuinte tem tido é na parte quando precisa de ligar para o telefone para tirar alguma dúvida sobre a emissão de nota fiscal. Que quando há uma inconsistência na emissão de nota, infelizmente o contribuinte não pode estar indo à prefeitura constantemente, que é até ruim também para a prefeitura. Ele está indo para o município, que engarrafa, congestiona, etc. Então, quando você liga, você tem ligado, às vezes eu tenho ligado diversas vezes, e a gente não consegue, infelizmente, na maioria das vezes, um esclarecimento que podia ser resolvido pelo telefone. Certo? O programa funciona, a nota fiscal é eficientíssima, isso é uma coisa que é um futuro inevitável, não tem quando correr, isso aí é ótimo. Mas são coisas que podem ser aprimoradas, que faz parte do cotidiano de qualquer novidade, né? Tudo precisa ser aprimorado. A prefeitura, doutor Valdemar, ele já tinha detectado esse problema na questão da falta do acompanhamento por telefone, de retorno? Sim, de fato a gente percebe que há um congestionamento, às vezes nas linhas, ou então também há uma dificuldade de a gente conseguir dar um retorno para o contribuinte em diversas situações. Mas a ideia da prefeitura nessa fase inicial de implantação está também ampliando essa possibilidade de contato telefônico, porque como Glênio comentou aqui, a gente tem uma facilidade, seria mais fácil para a prefeitura, para o município, atender esse contribuinte por telefone do que recebê-lo pessoalmente lá no box de atendimento, já que na maioria das vezes o próprio telefone vai ser suficiente para que você consiga resolver aquela situação. Agora também a gente espera que, como essa nota ela é relativamente recente e também porque a implantação dela ainda não está totalmente concluída, nessa fase inicial realmente é mais necessário esse contato, essa interação entre prefeitura e contribuinte e contador nessa intermediação. Agora, só que no futuro a gente espera que isso vá reduzindo aos poucos, porque à medida que as pessoas vão utilizando, vão usando a ferramenta, elas vão tendo cada vez mais facilidade de usar, não é verdade? A nota fiscal eletrônica, essa que foi adotada pelo município de João Pessoa, ela é compatível com a nota fiscal eletrônica de serviço que é desenvolvida pela Receita Federal em conjunto com, pela Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, ou ela precisa ainda chegar a se aprimorar ou a ser compatível com o SPED? É verdade, esse é um ponto importante. A nota fiscal
eletrônica que a Prefeitura de João Pessoa usa hoje em dia, ela foi contratada a uma empresa, e essa empresa, no momento em que foi especificado o serviço que ela ia fazer, ficou determinado que a Prefeitura exigiria que o sistema viesse no padrão desenvolvido pela Abrasf. A Abrasf, como foi bem falado, ela é a associação que congrega as Secretarias das Finanças Capitais. E a Abrasf contratou um serviço de informática para especificar como seria essa nota fiscal de serviço eletrônico. Ela não desenvolveu propriamente um programa, mas em parceria com a Receita Federal, dentro desse programa, desse projeto nacional que é o SPED, houve uma definição de padrões para o desenvolvimento da nota eletrônica. E a Prefeitura contratou o desenvolvimento já dentro desses padrões. Então, o programa que nós temos hoje aqui em João Pessoa, ele já está configurado, adaptado para o padrão nacional. Porém, o padrão nacional, ele tem requisitos mínimos de operação, mas que não esgotam todas as possibilidades. Daí porque a fase de implantação real dessa nota ainda não terminou, porque as especificidades que ocorrem em cada município, né, de acordo com cada legislação, de acordo com as situações peculiares de cada contribuinte, isso ainda está sendo adaptado, porque o padrão nacional, justamente por ser nacional, não iria contemplar todas as especificidades. Doutor Breno, percebe essa dificuldade hoje na operação da nota fiscal? Olha, o grande problema que eu vejo e seria até, poderia até dizer assim, seria o maior problema que eu vejo na emissão de nota fiscal eletrônica, é o seguinte, por exemplo, algumas atividades, atividades que são isentas de imposto, ou não há incidência de imposto, ou até imune, existe não sei se é toda a corrente da Prefeitura, mas existe uma ala da Prefeitura que diz o seguinte, por não ter o pagamento do ISS principal, não pode emitir nota fiscal, a qual eu respeito, mas eu discordo, porque eu acho que a nota fiscal, na minha opinião, é uma obrigação acessória de quem presta o serviço, revende a mercadoria ou fabrica o produto. Porque a Receita Federal não emite nota fiscal. Então, quem emite nota fiscal ou é o Estado, se for mercadorias, ou os municípios, na prestação de serviço. E, além disso, é um direito do consumidor de ter a nota fiscal. E só para endossar esse meu argumento, há cerca de uns 2 anos atrás, um cliente nosso, que não era nem nota fiscal eletrônica ainda, mas também a nota fiscal anterior também tinha esse problema. Ele tinha uma locadora. E um fiscal da Receita Federal, porque locação não incide ISS, não há incidência do ISS, então a Prefeitura de João Pessoa não concede nota fiscal. Você repara o reflexo disso. Um fiscal da Receita Federal de São Paulo fez a locação de um veículo em João Pessoa e na hora de pagar pediu o recibo e a nota. Aí o funcionário disse que não tinha nota fiscal. E ele foi ao gerente e disse, como é que uma empresa não tem nota fiscal? Não, porque a Prefeitura de João Pessoa só consegue nota fiscal se pagar o imposto. E, na minha opinião, pagamento do principal é uma coisa. E a obrigação acessória é outra. Eu posso comprar um livro que é imune, eu recebo o livro, mas eu tenho a nota fiscal que me dá a garantia do livro e eu não vou pagar imposto, porque é um direito de imunidade do livro, que é uma imunidade nacional. Mas a obrigação acessória do contribuinte é emitir a nota, na minha opinião, e isso facilita, na minha opinião, a sonegação. Porque se eu não tenho nota fiscal, o fisco vai lá, até, na minha opinião, uma forma de facilitar a sonegação, na minha forma de interpretar. Eu respeito o contraditório, mas na minha maneira de interpretar, eu acho que todo contribuinte, ele é obrigado a ter uma nota fiscal para dar ao consumidor. Essa é a minha opinião. Vamos ouvir aqui o nosso amigo Valdemar para ver se há uma justificação, uma justificativa legal para essa negatória da emissão da nota. Ah, sim. O que ocorre é que não é em todo serviço imune ou isento em que não há emissão de nota fiscal, tanto de papel como também agora eletrônica. Inclusive, o sistema da nota eletrônica, ele prevê, na hora que você está fazendo a emissão dela, que você selecione qual o tipo de natureza de operação dessa nota e lá está previsto o serviço imune ou isento. O que ocorre é que em 2001, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, no julgamento do seu plenário, entendeu que a atividade de locação de bens móveis sem nenhum operador, simples locação, não é uma prestação de serviço. Ora, não sendo prestação de serviço, sendo de outra natureza a operação, não seria justificada a emissão de uma nota fiscal de serviço. Como também não se emite nota fiscal de serviço para a operação com mercadoria. Então, depois dessa decisão do Supremo, em 2001, quando em 2003 foi editada a lei complementar que regulamenta o ISS em nível nacional, o presidente da República vetou o item da lista de serviços que traz o rol de serviços tributáveis pelo ISS,
o item justamente que tratava da alocação de bens móveis e argumentando, no momento da razão de veto, que a justificativa era a decisão do Supremo Tribunal Federal de entender que aquela atividade não se constituía em prestação de serviço. E agora, mais recentemente, no ano passado, o Supremo editou uma súmula vinculante, a súmula número 31, também reconfirmando, consolidando essa tese. Então, especificamente para o caso de locação de bens móveis, como se entende, tanto a jurisprudência quanto a legislação entende que não é prestação de serviço, não se autoriza a emissão de nota fiscal de serviço. Tanto não se fazia isso no momento em que era o formulário de papel, quanto hoje, quando se trata de nota fiscal de serviço eletrônica. Mas para outras atividades, com isenção, por exemplo, ou com imunidade, em que há prestação de serviço, mas não há tributação, o contribuinte pode emitir a nota fiscal eletrônica sem que haja a cobrança do imposto naquele caso. E como fica aí nessa situação o contribuinte? Qual a resposta jurídica, né, e até contável para o contribuinte? Geralmente, o contribuinte que tem essa dificuldade, isso é muito corriqueiro lá na prefeitura, entra com a solicitação na prefeitura para que a prefeitura dê um parecer, um certificado, explicando qual é a razão dessa não autorização para a emissão de documento fiscal. Então, esse processo vai até o setor onde eu trabalho e é respondido, certo? Justamente com essas argumentações que eu expus aqui, para poder, para que ele possa mostrar para o seu tomador de serviço, para o seu cliente, que aquela emissão não é cabível naquela operação. A questão que eu acho mais primordial aí é que o contribuinte ele fica completamente desamparado na questão contributiva, porque ele não incide o ISS, mas ele vai ter, por exemplo, uma empresa do Simples, ele tem as outras obrigações. Receita Federal. Ele tem Receita Federal dos impostos. E qual é a resposta que o Estado, eu digo Estado, a União, dá para esse contribuinte? Que ele não declare? Não declare. Qual é o documento legal que justificaria essa atividade, que não seria o documento serviço. Legal, no caso, é um recibo. Da mesma forma que um profissional autônomo que presta serviço tributável pelo ISS, ele não emite documento fiscal porque não há autorização legal para a emissão, ele emite um recibo a partir do honorário que ele vai cobrar, ou então de uma pessoa que aluga imóveis, por exemplo, ele, quando recebe o valor do aluguel, ele emite um recibo desse pagamento, e essa operação ela é tributável pelo imposto de renda, por exemplo. Da mesma forma, a pessoa que aluga veículos, ou então aluga qualquer tipo de bem imóvel, ele vai emitir um recibo, porque para o entendimento da jurisprudência consolidada hoje no país, o aluguel de um carro tem a mesma natureza do aluguel de um quarto ou de um apartamento. Então, o documento que vai dar cobertura àquela operação é um recibo do pagamento que você recebeu, e não o documento fiscal. Então, nesse caso, a tomadora do serviço, ele tem que aceitar, receber o recibo dessa forma. Não se pode negar o recebimento apenas do recibo. Não, e da forma como estou explicando aqui, não seria interessante para o fisco que essa operação ficasse fora da tributação. É claro que a Secretaria da Receita, não só de João Pessoa, mas de qualquer outra capital ou de cidade aqui do país, teria interesse de que essa operação estivesse dentro da incidência tributária. Mas não cabe a nós, né? Isso foi decidido já há um bom tempo e está consolidado, há uma súmula vinculante do Supremo nesse sentido. Não há como a gente tributar a operação e, para o Supremo, essa operação não é de serviço. Ok. Doutor Glênio, gostaria de complementar alguma coisa? Não, eu entendo perfeitamente o que o doutor Valdemar disse. O que eu acho seguinte é que devia ser regulamentado de ser criada uma nota específica para alocação, está entendendo? Já que foi considerado que não é um serviço, então que a Receita Federal autorizasse a emissão de nota fiscal, ou que fosse criado, os próprios municípios, fosse criado uma emissão específica para alocação, entendeu? Porque recibo, eu sei que o recibo não é um documento totalmente 100%, mas quebra o galho. Mas, na minha opinião, devia ter um recibo e uma nota fiscal específica de locação, já que foi considerado que não era serviço, que o Código Tributário, ou fosse criada alguma normativa, que o município autorizasse a fabricar uma nota específica para locação. Essa é a minha opinião. E, doutor Glênio, infelizmente, como o tempo da gente ele é curto, eu gostaria só de fechar com a pergunta em relação qual
o fundamento legal? Qual foi o fundamento legal para a criação da nota fiscal eletrônica aqui em João Pessoa? Ela ficou restrita à emenda 42 ou houve legislação própria? A legislação própria, sim. Hoje em dia, a parte toda de documento fiscal, ela está disciplinada no regulamento do Código Tributário de João Pessoa, um decreto que foi aprovado no ano passado, em março, e entrou em vigor em abril do ano passado. Ele prevê a nota fiscal de serviço eletrônica e, além delas, do decreto, há duas portarias especificamente tratando de nota fiscal de serviço eletrônica aqui em João Pessoa, que é a portaria número 19, também do ano passado, e a portaria número 21. Essas duas portarias regulamentam aqui em João Pessoa a questão da nota fiscal de serviço eletrônica. A Prefeitura ela se preocupou em dar treinamento para os contadores, para os contribuintes? Houve essa preocupação? Está havendo essa preocupação? Tem algum curso, tem alguma coisa que facilite, um tutorial, alguma coisa que facilite o manuseio da nota fiscal? Sim, no momento da implantação, a gente iniciou a implantação no ano passado, em junho, e nós programamos lá na Prefeitura, no auditório do Centro Administrativo, um conjunto de palestras e treinamentos, tanto da parte normativa quanto da parte operacional relacionada à nota fiscal de serviço eletrônico. Então, a gente agendava e mandava convites para os contribuintes para participarem. A palestra era aberta, muitos contadores participavam, porque eventualmente o contribuinte não tinha tempo de vir, ou então solicitava a presença do contador, e esse treinamento se estendeu até o final do ano passado, até novembro. E também a própria ferramenta, a nota fiscal de serviço eletrônico, ela, no local onde você acessa ela, você pode também baixar um manual de operação que vem com os dados, com as informações para manuseio daquele instrumento. Doutor Valdemar e doutor Glênio Dantas, o programa Café com Direito agradece, mas infelizmente o nosso tempo é restrito e a gente vai ter que encerrar mais um programa Café com Direito. Nós, o Café com Direito, temos esse objetivo de levar para você esse conhecimento, às vezes mais específico para uma área, como na área tributária, do prestador de serviço, ou muitas vezes, como na semana passada, falar sobre erro médico, na área penal. Toda semana procurando um assunto novo, um tema novo, para ampliar e para você também conhecer como anda a nossa justiça. Café com Direito agradece e até a próxima semana.